Boa noite, Brasil! Sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um programa dos gestores aí na área de educação, o nosso Congresso Gestores, enfim, um evento, um programa fantástico e hoje, com certeza, nós vamos nos deliciar com a nossa convidada, que é, assim, uma das grandes especialistas do Brasil, uma pessoa que tem um conhecimento muito grande e vai poder ajudar a todos os secretários de educação, equipe pedagógica, gestores, coordenadores, enfim, a muita gente. Imagina alguém que, né, já está conosco aqui há muito tempo no Instituto Conhecer, faz um trabalho fantástico e por onde passa, as secretarias, as escolas ficam encantadas com o conteúdo dela. Então, eu tenho a maior honra, maior prazer de receber a nossa professora Vanusa Stefanò. Vocês vão daqui a pouco conhecer um pouquinho. Ela já esteve com a gente em alguns momentos, mas, enfim, eu quero dar as boas-vindas aí à turma que está chegando da Bahia, pessoal do Espírito Santo, Rio Novo do Sul, Imperatriz, Santa Catarina, Goiânia, Lusiânia, Goiânia, Formosa do Oeste, estão chegando, vamos, né? Tem uma turma do Paraná, uma turma de São Paulo, muito bem, sejam todos bem-vindos, a turma está chegando aí, isso é bom, sejam todos muito bem-vindos, Saquarema, Tamandaré, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, sejam todos muito bem. Rio de Janeiro também chegando, se não falar, então puxa minha orelha aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero, antes de mais nada, pedir um minutinho, só para a gente poder passar os nossos comerciais, e eu já volto, porque hoje tem muito conteúdo, né, um conteúdo aí de excelência para vocês. Um minutinho. Muito bem, sejam todos e todas muito bem-vindas, muito bem-vindos aí de todo o Brasil. É uma honra, uma enorme satisfação estar apresentando esse programa. Eu sou Vicente Falcão, você me acha nas redes sociais, vicente.falcão, e eu quero, assim, nos ajude a sempre estar fazendo um programa novo, um programa melhor, um programa com grandes especialistas. Manda para nós qual é a temática que você gostaria, quem você gostaria de trazer para esse programa, e pode ter certeza que nós vamos nos esforçar para poder te atender, tá bom? Um grande abraço aí para várias secretarias de educação que estão conosco, um grande abraço para o pessoal da MicroKids, Tecnologia Educacional, eles que nesse momento de ensino híbrido estão fazendo toda a diferença. Um abraço aí para o pessoal da Unisep Educacional, que está nos ajudando aí a certificar essas lives, e além, tem um monte de pós-graduação para os professores, para gestão, para empresas, enfim, tem muita coisa bacana. Um abraço para o pessoal da Focus, um abraço para o Instituto Ideia, que leva os nossos professores e os profissionais desse Brasil inteiro para fazer mestrado e doutorado no Mercosul, área de educação, área de administração, saúde pública e direito. Sejam todos muito bem-vindos aí. Um abraço para vocês. Deixa eu já chamar a nossa convidada de hoje, a Vanusa, a professora Vanusa, querida amiga. Seja muito bem-vinda, Vanusa. Tudo bem? Tudo bem, olá Vicente. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. É um prazer imenso estar aqui com você. Muito bem, Vanusa. Para quem não conhece você, fala um pouquinho para nós. Quem é a Vanusa Stefanò? Fala para nós, de onde você é, o que você faz, qual é o seu trabalho, qual um pouquinho da sua história para conectar esse público nosso. Bom, eu sou Vanusa, professora de matemática e professora alfabetizadora das séries iniciais.
Atuei como diretora, coordenadora escolar, secretária de educação, subsecretária pedagógica, coordenação de formação continuada, e nos últimos anos, o meu mestrado é em formação continuada, eu tenho pesquisa, atuo no grupo de pesquisa aqui do Espírito Santo, dos professores que ensinam matemática, sou natural de Alfredo Chaves, mas trabalho no município de Cariacica. E nos últimos anos, eu tenho me dedicado aos estudos das avaliações externas, entender o processo das avaliações externas. E também eu trabalho com assessorias pedagógicas. Muito bem, muito bem. Gente, ó, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aí pela presença, pela audiência de vocês. É uma honra para mim apresentar esse programa. E mais do que isso, né? Levar conteúdo de qualidade para todos vocês. E é isso que nós estamos fazendo o tempo inteiro. É muito conteúdo, é muita informação, porque nós temos como bandeira e causa muito nobre. A educação é algo muito nobre, a gente precisa melhorar a educação, nós precisamos melhorar a educação privada, a educação pública desse país, e é isso que nós fazemos. Esses conteúdos são gratuitos, vocês sempre vão poder encontrar tudo gravado no Facebook, no YouTube, no Instagram, e agora também, né, através dos podcasts do Congresso de Gestores espalhados aí. Então, esse conteúdo você pode compartilhar e assistir de vários lugares. Vanusa, vamos começar um pouquinho. Você tem uma história muito grande como secretária de educação, como gestora, como assessora, você dá suporte para vários municípios. Muito bem. 2021 não será um ano fácil. 2020 foi uma loucura. Muita gente quer até apagar 2020, que eu acho que 2020 foi de grande aprendizado, foi muito bom. Né? Eu até assim, tem gente que briga comigo. 2020 tem que riscar. Ó, 2020 foi uma imersão dos professores em tecnologia, em aulas digitais, no ensino híbrido, no ensino remoto. Tem gente pulando de tudo quanto é jeito. A gente descobriu um monte de gente boa fazendo vídeos, produzindo aulas, fazendo conteúdo, enfim. Claro que é um novo jeito, né? Mas como você vê, na sua opinião, essa próxima gestão aí das prefeituras, da Secretaria de Educação, 2021, 2022, 2023, 2024. O que vem pela frente, Vanusa, na sua opinião? Conta um pouquinho para nós. Bom, Vicente, eu concordo com você. O ano de 2020 foi um ano de aprendizagem, de empatia, porque foi um ano de aprender a lidar com esses recursos tecnológicos que muitos professores não estavam acostumados, nem em secretarias, nem em escolas, e também empatia de se colocar no lugar do outro e pensar como que o outro que está lá na sua casa, esse aluno vai receber todos esses conteúdos, como isso vai chegar a cada aluno. Então, isso fez com que as secretarias, as escolas, elas se tornassem um movimento muito produtivo de conhecimento também. O ano de 2021 vai ser um ano de continuidade do ano 2020. Por quê? É um ano de muito planejamento e de muita organização, por parte dos gestores, por parte dos professores, por parte dos secretários de educação. É um ano também de aprendizado e de muito movimento. Movimento por ensino híbrido, movimento por monitoramento, você vai precisar estar monitorando o que está acontecendo, porque você precisa apresentar alguns resultados, seja para o seu diretor, o diretor para a Secretaria de Educação, e o secretário tem que prestar também isso ao público, né? É preciso deixar muito claro tudo aquilo que está acontecendo na sua escola, para a comunidade escolar, na sua Secretaria de Educação. O público precisa conhecer e saber, de fato, como que a educação está acontecendo. Como que esse conhecimento está chegando aos nossos alunos. Como que o aluno está recebendo, de fato, este conteúdo. Então, é um ano de muito aprendizado e de muito monitoramento. Ô, Vanusa, eu vou fazer algumas perguntas para você, assim. Uma pergunta voltada para a Secretaria de Educação, uma pergunta voltada para a escola. Então, será uma pergunta para os gestores da Secretaria de Educação,
uma pergunta para os gestores da escola. A primeira grande pergunta que eu fiz para você ano passado, e né, nós estamos recebendo vários novos secretários que já foram em gestões anteriores, enfim, a gente sabe que mudou um pouquinho. E eu queria te fazer uma pergunta assim, se você tivesse que deixar algumas dicas, algumas sugestões, contribuições para esses novos secretários que estão chegando para essa gestão, quais dicas você deixaria? O que eles têm que ficar mais atentos? O que eles não podem errar? Né? Conta um pouquinho para a gente assim, do seu sentimento. O que você acha que para ter um município, uma cidade com uma educação de ponta, o que precisa fazer? Vamos começar com os secretários, com a Secretaria de Educação. Primeiro, o secretário de Educação ele precisa conhecer sua equipe. Ele precisa saber quais são os talentos que estão nas suas gerências, nas suas coordenações. Ele precisa acompanhar as práticas dessas pessoas que trabalham na Secretaria de Educação. Ele precisa saber da metodologia que está sendo utilizada dentro dessa Secretaria de Educação. Ele precisa promover com essa equipe uma análise do que está dando certo, quais são os pontos que precisam de ajuste, o que precisa ser melhorado, quais são as ações que eu posso complementar para aquele trabalho que já está acontecendo, que ele já está sendo priorizado dentro da secretaria, que já vem desenvolvendo com sucesso, e o que eu posso, junto à minha equipe, ainda agregar para que esse conhecimento chegue a todos. Agora, a você, gestor da sua escola, você, diretor da sua escola, você precisa, primeiro, priorizar as aprendizagens a serem desenvolvidas durante o ano de 2021. Ou seja, eu preciso, tanto o secretário de Educação quanto o gestor, tem que ter metas. Metas são o que eu estou chamando? Metas são objetivos. Ao traçar essa meta, esse objetivo, eu preciso saber que metas e objetivos são para serem cumpridos. E para serem cumpridos, tem metas e objetivos que serão a longo prazo, eu vou ter que ter um prazo bem maior para alcançar, a médio prazo e a curto prazo, porque tem ações que o secretário, ao conversar com a sua equipe, ao estar dialogando com ela, ele já vai entender alguns pontos e já pode traçar uma meta. Isso aqui já dá para resolver imediatamente. Outras não, eu preciso procurar, eu preciso desenvolver uma ação aqui que a médio prazo nós vamos conseguir solucionar. E outras vão ser a longo prazo. O gestor da sua escola, o gestor ele precisa acompanhar o planejamento dos professores via pedagogos, via coordenadores pedagógicos. Ele precisa saber as metodologias que estão sendo utilizadas, se elas estão funcionando, se elas precisam de ser complementadas, se precisa ser inserido algo a mais. Ele precisa utilizar dos resultados obtidos na escola. É preciso observar cada resultado, a cada avaliação, a cada diagnóstico, que resultados são esses, e fazer uso desses resultados. Uso dos resultados com a sua equipe, porque a sua equipe precisa estar com a comunidade escolar gestora, ela precisa saber o que vem acontecendo, nós precisamos ter essa parceria com a comunidade, com os pais dos alunos, com os professores, precisamos de muito diálogo. E neste diálogo tem que ficar bem claro quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas que eu espero alcançar este ano. Vanusa, agora também a mesma dinâmica. A pergunta que eu vou fazer, eu quero que você responda para os secretários e eu quero que você responda para os diretores de escola e os gestores, né? Como montar uma equipe top? Como montar uma tropa de elite na minha secretaria ou na minha escola? Tem jeito? Dá para fazer? Dá para fazer, Vicente. Como que você montaria? Se você tivesse que dar a dica assim, secretário, secretária, caminha assim. Diretor de escola, caminha assado. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, para montar uma equipe competente, você precisa de técnicos. Técnicos que saibam atuar naquele determinado campo de trabalho.
Se eu quero trabalhar uma gestão por resultados, eu preciso de técnicos que saibam monitorar gráficos e tabelas, e desses gráficos e tabelas gerar relatórios. Relatórios esses que eu posso chegar para qualquer pessoa, apresentar, que ele vai saber do que eu estou falando, que ele vai entender o que está acontecendo, que ele vai entender qual é o objetivo, qual é a minha justificativa, porque com uma equipe técnica preparada, eu tenho justificativas plausíveis para aquilo que eu quero alcançar. Por exemplo, se eu sou diretor de uma escola, eu verificamos junto à equipe pedagógica que eu necessito de aulas de língua portuguesa e matemática no contraturno. Como que eu vou chegar para falar para o meu secretário de educação que eu preciso? Simplesmente a fala não resolve. Eu tenho que apresentar dados a este secretário de educação, eu tenho que apresentar um relatório e uma justificativa plausível que, de fato, aqui existe esse déficit dentro da minha escola. Eu tenho que apresentar um plano de ação. Que plano de ação é esse? Como que eu vou conseguir efetuar isso? E tenho que, durante este plano de ação, eu tenho que apresentar a validação do meu plano de ação. O que eu chamo de validação do meu plano de ação? É ver se os meus objetivos estão sendo alcançados, se a metodologia está de acordo com o objetivo e se eu tenho uma avaliação final, uma conclusão final de que tudo aquilo que eu estou fazendo, eu estou chegando ao objetivo principal. Mas o segredo, Vicente, é a equipe técnica, tá? Aí vem uma outra perguntinha que você vai brigar, não briga comigo, mas eu tenho que te perguntar. Vicente é Vicente, não tem jeito. Como equilibrar uma equipe mais política e uma equipe técnica com as interferências externas aí? Qual a dica que você dá para fazer esse equilíbrio, Vanusa? Olha só, Vicente, o sonho de cada gestor é uma equipe técnica. Mas nem sempre você vai chegar na sua secretaria e vai encontrar essa equipe técnica preparada. É aí que nós chamamos o campo de formação. Mesmo que você não tenha uma equipe 100% técnica, mas com uma formação, com acompanhamento, é possível que você monte a sua equipe, que você prepare a sua equipe, que você dê autonomia à sua equipe. Por quê? Quando você leva para a sua equipe, o que é uma assessoria pedagógica, o que é um monitoramento, o que é gerar relatórios, o que é você trabalhar num momento de criação de uma gestão por resultados. O que nós chamamos de gestão por resultados? É que aquele técnico seja capaz de observar os resultados e te dizer, aqui essa escola, nós precisamos inserir. Eles estão com dificuldade em língua portuguesa, é preciso inserir um acompanhamento maior, nós temos que verificar se no próximo mês isso foi alcançado, se isso não foi, nós temos que verificar se a equipe pedagógica, junto aos professores, estão desenvolvendo algum trabalho, se eles estão fazendo algum projeto, se esse projeto está dando certo, o que falta de apoio, o que eu falto de apoio para levar para essas escolas? Qual é o apoio que eu posso dar? Qual é o suporte pedagógico que eu preciso traçar para complementar essas ações pedagógicas? Isso só vai ser feito se sua equipe é formada. Se você tem uma equipe com uma formação adequada, ela vai saber fazer isso diariamente, vai virar prática dessa equipe. E essa equipe vai dar para você, gestor, todos os meses, o quê? O acompanhamento da sua Secretaria de Educação. Você tem, de fato, uma justificativa, você pode dizer, quando eu cheguei estava dessa maneira, as ações desenvolvidas foram essas ações estão gerando esses resultados, com esses resultados eu posso traçar novas metas para alcançar o que é o nosso objetivo principal. Para isso, nós precisamos de trazer mais técnicos para a secretaria, ou nós precisamos de ir às escolas, dar mais apoio pedagógico. Nós estamos montando uma avaliação diagnóstica de acordo, nós estamos monitorando o que acontece dentro da minha escola. Dentro da Secretaria de Educação, você, gestor, está trabalhando com hipóteses e equívocos, porque uma hipótese ela pode ser muito bem-vinda, mas você vai demorar um tempo para saber se essa hipótese é real ou não. O que eu preciso é trabalhar com dados, porque eu possa saber de onde eu estou e para onde eu vou. Você quer um exemplo muito fácil que nós chamamos disso? Onde é o meu ponto de partida, onde será meu ponto de chegada? Se eu não sei de onde eu estou partindo, vai ser muito complicado saber onde eu quero chegar.
Por quê? Se eu tenho um ponto de onde eu quero chegar, eu vou poder traçar dentro desse período o que nós chamamos de objetivos que podem ser alcançados a curto, médio e longo prazo. Mas para isso eu preciso de uma equipe preparada, uma equipe que saiba o que está fazendo. Isso chama-se também monitoramento. Ótimo. É um monitoramento pedagógico, tá? Vamos explicar aqui para não ser monitoramento de cobrança, é um monitoramento pedagógico. É você estar acompanhando as ações. Nós vamos mergulhar já nessa questão de monitoramento. Eu tenho umas perguntas legais para fazer para você. Agora, antes de chegar no campo pedagógico, Vanusa, eu ainda vou te cutucar mais um pouquinho, tá? Pode eu tenho que fazer isso até para mostrar, né, para um monte de gente que vai assistir esse programa depois, que está assistindo agora, nós temos várias pessoas assistindo. A gente tem alguns pontos importantes que a gente tem que tratar. Vanusa, nós andamos assim, esse Brasil inteiro, visitando municípios, cidades, prefeituras, escolas, até escolas, né, públicas também, e eu vejo muita gente perdendo dinheiro público. Vem verba, vem tudo bonitinho e não sabem usar, não sabem prestar conta, e prestar conta no direito não vem mais, é dinheiro que vem, não sabe o que fazer, não sabe informar, olha, é um Deus, reclama que não tem, aí quando chega não sabe usar. Fala um pouquinho para nós, dá umas dicas para os gestores, né, para os secretários, para a equipe técnico-pedagógica, a importância de ter alguém que sabe gerir esses recursos. Exatamente, Vicente. Nós caímos novamente na mesma fala. É o técnico. É muito importante a Secretaria de Educação ter um técnico que ele saiba monitorar o par, como inserir a justificativa no par, como colocar dados concretos dentro do par e como acompanhar essas ações dentro do par, que é o plano de ações articuladas, que é de onde vêm os maiores recursos para a Secretaria de Educação. Então, esse técnico, ele tem que estar ciente de todos os dados da secretaria. Esse PARES tem que estar articulado com o censo escolar, qual é a quantidade de alunos que nós temos, qual é a necessidade de cada escola, de cada ano, de cada série. Ele precisa estar monitorado, ele precisa estar munido de ações e de dados para que ele possa preencher corretamente com justificativas plausíveis para que esse recurso chegue. Se você, gestor, tem um monitoramento da sua Secretaria de Educação, se você, gestor, tem todos os dados da sua Secretaria de Educação, é muito fácil saber onde esse recurso vai ser usado e aonde é que você precisa de recurso. Porque, diante dos dados que você tem, você pode apresentar para qualquer uma justificativa plausível. Você vai poder justificar por que você necessita daquele recurso, onde ele vai ser empregado e por que ele vai ser empregado. Isso chama-se justificar com dados. Não é somente na fala. Eu vou apresentar de fato qual é o meu problema, eu vou apresentar uma solução e por que eu preciso daquele recurso empregado para solucionar, que na maior parte das vezes é a aprendizagem dos nossos alunos. Né? Vanusa, eu vejo também muitos recursos que vão para as escolas, que chegam nas escolas, e os diretores, vice, sub, não conseguem utilizar esses recursos, não sabem utilizar de forma correta. Né? Dica aí para os gestores das escolas, né? Atenção, a documentação, esse processo todo, a prestação de contas. Perde recurso também, né? Sim, Vicente, por quê? Primeiro, você tem que ter o perfil da sua escola. Qual é o perfil da minha escola? Minha escola tem infraestrutura adequada? O corpo pedagógico da minha escola está adequado? A estrutura física da minha escola está adequada? Por quê? É metas. Qual é o principal? Primeiro eu vou separar estrutura física e pedagógico. O que é, e a parte administrativa. Dentro da parte administrativa, o que é prioridade? Eu preciso traçar metas e preciso traçar essas metas com prioridade. O que é prioridade agora no momento? É o meu filtro quebrado ou eu trocar a cortina? Você tem que ter uma prioridade. O que é prioridade? O que é mais importante neste momento? Dentro da parte pedagógica, o que é mais importante? A aquisição de livros,
pedagógicos, de livros didáticos, de livros complementares, de complementação pedagógica, ou eu estou precisando de canetinha, lápis de cor, eu preciso traçar objetivos, eu preciso traçar o perfil da minha escola, eu preciso ouvir as pessoas que estão dentro da escola para saber, de fato, no coletivo, o que são as minhas prioridades. Onde eu vou investir esse recurso, porque todo recurso que vem para a escola, o ponto principal é a aprendizagem. Onde que eu vou investir este recurso que vai me dar retorno de aprendizagem aos meus alunos? Mas para isso eu preciso ter o perfil da minha escola. Isso também é traçar metas. Ter perfil da sua escola é... Opa! Pode. Vanusa deu uma quedinha aqui, mas ela já está voltando. Voltou, Vanusa. Então eu estou aqui. Não me cai, não. Tem uma panezinha aqui, mas tá bom, tá na área. Vamos lá. Ô, Vanusa, agora eu vou fazer uma pergunta assim. Como tem que ser a transição de uma gestão para outra? Eu tenho alguns municípios que, infelizmente, tem briga, tem uma rivalidade, rasgam tudo, é até um crime isso, né? Mas pensam politicamente, é politicagem pura. Então, não quer nem saber se interessa ou não interessa dar continuidade no que se foi feito, né? Mas como deveria ser uma transição? E mesmo quem está começando agora, já deixar a dica para eles, como deve ser uma transição quando acabar seu governo, para uma outra equipe que vai entrar, né? Como fazer bonito aí? Conta para nós. Eu vou fazer o certo e depois vou falar quem não tem o certo, Vicente. O correto é deixar um relatório de gestão. Um relatório de gestão, ele deve conter todas as ações que foram planejadas para aquela gestão durante os 4 anos de governo, 2 anos, aí vai de acordo com cada secretaria. Esse relatório tem que conter todas as ações, quais foram alcançadas, quais foram as dificuldades para você alcançar, por que não conseguiu, e o que o próximo gestor deve dar continuidade. Mas, digamos que você chegou na sua secretaria e não tem esse relatório. É preciso, é fundamental avaliar o que foi planejado. Ou seja, quais as aprendizagens foram planejadas, foram priorizadas para o ano de 2020. Além de saber quais essas aprendizagens foram planejadas e priorizadas, é importante você saber quais foram alcançadas. Porque nem tudo que eu planejo, nem tudo que eu traço como meta ou objetivo, ele é possível de ser alcançado. Eu preciso de informações e de referências. Por isso que eu falei que o gestor precisa conversar com a sua equipe pedagógica, ele precisa conversar com os seus alunos, ele precisa dar continuidade à série ano anterior, principalmente durante a pandemia, que foi um momento totalmente diferente. Por quê? Diante dele sabendo o que foi planejado, o que foi alcançado, o que foi atingido, ele pode promover ações de apoio, ou seja, fornecer materiais, fornecer suporte pedagógico, fornecer ações pedagógicas complementares para essas escolas, para esses professores. E outra coisa, digamos que, como o Vicente falou, não tem nada de onde eu vou partir. Mesmo quem tem, precisamos partir da avaliação diagnóstica. O que é uma avaliação diagnóstica? A avaliação diagnóstica, ela vem para que eu possa atingir minhas metas. Ou seja, eu vou construir, a partir dessa avaliação diagnóstica, um conjunto de ações, um conjunto de práticas que auxiliem e apoiem o processo de aprendizagem. Por meio dessa avaliação diagnóstica, eu vou priorizar as aprendizagens que já foram desenvolvidas por esses alunos, as aprendizagens que ainda não foram desenvolvidas por esses alunos e as aprendizagens que eu preciso dar continuidade para a assimilação dos conteúdos por esses alunos. Então, a avaliação diagnóstica, ela torna-se o nosso ponto principal de partida. Vanusa, a avaliação diagnóstica é comum nas escolas. Sim, a avaliação diagnóstica é muito comum nas escolas. Mas eu preciso saber o que eu estou avaliando na avaliação diagnóstica.
ela deve conter, no mínimo, essa avaliação, questões ou itens que contemple as aprendizagens priorizadas. Se eu separei, junto aos professores, à Secretaria de Educação, uma quantidade de conteúdos que nós julgamos ou trabalhamos em conjunto ser essenciais para aquele ano de 2020, eu preciso saber se esses conteúdos foram assimilados por esses alunos, se esse conteúdo de fato chegou a este aluno, ou se esse conteúdo precisa ser complementado. Por quê? Sem essa avaliação, eu não vou conseguir mapear quais são os pontos fortes da minha escola, da minha secretaria, da minha rede municipal, quais são as dificuldades da minha escola, de cada turma e de cada aluno. Por quê? De posse de um resultado gerado na avaliação diagnóstica, eu vou traçar com a minha equipe pedagógica sugestões e propostas de ações pedagógicas para atingir a meta ou objetivo que eu tracei com toda a minha equipe. É através dessa avaliação que eu vou dar o meu ponto de partida. Essa avaliação serve também como um documento de respaldo. Documento de respaldo para o professor, para o pedagogo, para o gestor e para o secretário de educação. Porque, através dessa avaliação, por meio dessa avaliação, eu vou provar de onde eu estou partindo. Eu não estou trabalhando com hipóteses. Quando eu tenho os dados, quando eu gero um relatório, quando eu tenho em mãos justificativa plausível de onde eu estou começando. Porque é muito simples um gestor anterior, um diretor anterior, ou até mesmo um professor, eu sou professora, né? Não é uma crítica, mas é uma crítica produtiva, dizer, eu já trabalhei este conteúdo. Nós já realizamos isso. Mas, de fato, este conteúdo, este trabalho foi concretizado? Eu preciso saber, como gestor, qual é o ponto de partida. Porque eu posso traçar uma meta a curto prazo, mas que o meu ponto de partida está muito distante. Eu não vou conseguir chegar a essa meta com curto prazo, porque eu vou ter que retomar ações, eu vou perder um trabalho. Porque eu posso ter uma sala de 40, 35 alunos, onde 5 alunos vão assimilar de fato aquele conteúdo ou aquela disciplina priorizada, ou aquele objeto de conhecimento que foi traçado para aquele ano, e o restante da turma não conseguia acompanhar. Então, isso é culpa do professor? Não. Isso é culpa da equipe pedagógica? Não. Isso sim, porque não foi feita uma avaliação diagnóstica detalhada, para saber de fato onde eu vou partir e onde eu quero chegar. Tão importante como traçar o objetivo prioritário de onde eu quero chegar, como eu quero entregar minha gestão, o que eu quero alcançar este ano, é saber de onde eu estou partindo. Mas não é só saber, Vicente, porque só saber fica na fala. Eu preciso ter dados que comprovem, eu preciso ter justificativa de onde você conseguiu estes dados. Esses dados foram gerados a partir de quê? De uma avaliação. Essa avaliação, ela tem que contemplar uma porcentagem de cada conteúdo, de cada unidade temática. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo de matemática. Eu vou fazer uma avaliação diagnóstica. Se eu só colocar questões de números e operações nessa avaliação diagnóstica, eu só estou obtendo o resultado de números e operações. Eu não sei como esse aluno está em grandezas e medidas, eu não sei como é que esse aluno está em estatística e probabilidade, eu não sei como que esse aluno está em geometria, qual é o conhecimento que ele tem. Então, tão importante como ter a sua avaliação diagnóstica na sua escola, no seu município, é como é elaborada essa avaliação diagnóstica. Este é um dos principais desafios dos municípios, tá? Como é elaborada. Eu quero até perguntar um pouquinho mais sobre a avaliação diagnóstica para você, mas assim, é certo afirmar que não dá para definir uma meta segura, concreta, sem ter o ponto de partida avaliação diagnóstica? Sim, Vicente. Sim. É a partir dela. Ou então que você tenha um excelente relatório de gestão anterior, que onde já tenha todos os dados ali. Porque é muito difícil encontrar, você tem que partir de uma avaliação diagnóstica, porque você tem que provar de onde você está partindo e você tem que ter um ponto de referência. Esse é meu ponto de referência para o meu trabalho.
Porque senão eu vou trabalhar com suposições. Você está trabalhando com suposições. E trabalhar com suposições, eu já vi muito isso, nós perdemos. Nós temos que retroceder sempre, voltar. E aí, a minha turma não alcançou, eu trabalhei muito bem, aquela escola está muito bem, mas ela não chegou. Por quê? 3 ou 4 alunos dentro de uma turma fazem uma diferença imensa. Ô, Vanusa, eu lembro que nós fomos visitar o município para conhecer o trabalho deles, e né, não vou falar qual é o município, nem da onde que é a região, né? Mas o que aconteceu? Eles tinham umas planilhas, tinham os dados, mas a interpretação deles era diferente dos dados que estavam ali, lembra? Exatamente. O nosso dado é esse, a gente sabe que é assim, o resultado nosso é esse. E quando nós fomos avaliar aqueles dados, a gente viu que não é isso. O resultado não é esse. Nós vamos recair na sua primeira pergunta. Eu preciso de um técnico preparado. Por quê? Quem vai gerar um gráfico é uma leitura. Ele precisa ser claro, tem que estar explícito as informações. As informações, elas precisam estar explícitas porque a minha comunidade escolar precisa entender essa informação, o pai do meu aluno precisa entender essa informação. E você também esqueceu, Vicente, nós já fomos visitar pessoas que tinham um trabalho muito interessante, secretarias com um trabalho super interessantes, só que só ficava na fala. Nós não conseguimos ler, ter essa leitura, nós não conseguimos ver a justificativa no papel, vamos trabalhar assim, ter essa justificativa no papel, entender de fato como aquilo, acompanhar o processo. Eu chamo de acompanhamento do processo. Nós partimos daqui, a pessoa conseguia falar, ela só não conseguia comprovar para nós. Se ela não consegue comprovar para nós, ela não consegue comprovar isso na Secretaria de Educação, o secretário não consegue apresentar isso ao seu prefeito do seu município, porque ele também está prestando serviço à população e ele também apresenta ao seu prefeito, ao município, apresenta a comunidade toda. Isso precisa estar muito explícito. Então, ter os dados não é suficiente. Você precisa ter os dados de maneira que qualquer pessoa possa ter uma leitura explícita daqueles dados. Nós começamos aqui, foi este conteúdo, fomos trabalhar isso aqui, foi trabalhado esse aqui, mas por que este aluno não alcançou 100%? Porque ele começou em 15%, se ele está em 75%, foi um ganho muito grande. Enorme, né? Enorme. E às vezes aquele que está em 75% e foi para 78%, nós precisamos avaliar aqui, que o crescimento não acompanhou o restante da turma. Será que as ações pedagógicas dentro da sala de aula estão favorecendo somente aqueles que têm maiores dificuldades? Porque é preciso entrar com intervenções pedagógicas que favoreçam a todos. Isso nós corremos esse grande risco também, tá? De você dar prioridade somente àqueles que têm com muita dificuldade e estacionar, não avançar aqueles que já estão no nível médio ou para avançado. Nós vamos falar um pouquinho dessa parte pedagógica agora, né? Eu quero falar com você. Agora, antes de entrar no campo pedagógico, daqui para frente nós vamos falar muito da parte pedagógica. Vanusa, o que é definir metas pedagógicas? Metas para a educação? Qual é a preocupação dos gestores hoje? Tem as metas administrativas, metas de construir escola, fazer isso, fazer aquilo, enfim, tá? Mas o que são as metas pedagógicas aí? Como é que a gente mergulha nesses dados, nessas informações? E o que você dá de dicas aí para os nossos, né? A turma que está nos ouvindo. Mas antes de responder, eu quero só avisar o seguinte, gente, eu estou colocando a lista de presença, tá bom? Só que, às vezes, algumas pessoas que estão acessando pelo celular, alguns celulares, por algum motivo de drive, de espaço, alguma coisa assim, não conseguem abrir a lista de presença no Facebook. A gente já testou muito. Então, tem celular que abre, tem celular que não. Mas no YouTube, você clicando no YouTube, você consegue assinar a lista de presença mais fácil, tá bom?
bem mais tranquilo. Não consegui, meu celular não tem YouTube, não tem Facebook, está dando pau. Coloca aqui no nosso chat o seu nome, sua cidade, seu estado, seu e-mail, pronto, sua lista, sua presença já está garantida aqui. Desculpa, Vanusa, vamos lá, né? Responda. Vamos lá, Vicente. Você falou que é traçar metas aí. Antes de traçar uma meta, eu preciso ter mapeamento dos meus pontos fortes, das dificuldades que eu tenho. Eu preciso gerar dados concretos. Diante desses dados concretos, eu preciso fazer sugestões de intervenções pedagógicas e o quê? Propostas para essa meta ser atingida. A principal meta da educação é o quê? É a aprendizagem dos alunos, é a assimilação do conteúdo dos alunos. Então, qualquer secretaria, escola, sua principal meta é a aprendizagem do aluno, é o aluno. Tanto que a BNCC vem agora, quem é o centro de tudo? O aluno. Então, nossa principal meta é a aprendizagem do aluno. Como que eu vou traçar uma meta para chegar à aprendizagem do aluno? Para traçar essa meta, chegar à aprendizagem do meu aluno, eu preciso ter posse de dados concretos, eu preciso mapear dentro da minha escola, da minha secretaria e da minha sala de aula. Quais são meus pontos fortes? Quais são as minhas dificuldades? Como que eu vou gerar intervenções pedagógicas, propostas de ações que me façam atingir essa meta? Como que eu vou alcançar essa meta? Quais são as ações, quais são as propostas que eu vou fazer para chegar? Eu preciso ser capaz de diagnosticar e monitorar crises de aprendizagens. O que eu estou chamando crises de aprendizagens? São aquelas que acontecem com maior frequência. Por exemplo, dificuldade em inferência leitora. É uma crise de aprendizagem que acontece com frequência nas escolas. Mas eu também, se eu sei que eu tenho essa crise, eu preciso ter clareza da progressão da aprendizagem desses alunos, se eles estão saindo dessa crise, se todas as ações, se todos os projetos, se tudo aquilo que eu estou colocando minha força total aí, está gerando, se está gerando a progressão dessa aprendizagem. Eu preciso ter a resposta de que o que eu estou fazendo está dando certo, se eu estou alcançando essa meta. Porque muitas das vezes, secretarias e escolas, elas sabem qual é a crise da aprendizagem delas com maior frequência. Elas focam ações nessa crise. Mas, de fato, essa crise está sendo solucionada? Por isso que nós chamamos de quê? Monitoramento. Vanusa, muito bem. O que significa nesse ambiente, né, da escola, da Secretaria de Educação, desenvolver ambientes autônomos a partir da avaliação diagnóstica? Aí, Vicente, nós vamos chegar na avaliação diagnóstica da TRI, que é a teoria de resposta a um item. Ela não é uma avaliação diagnóstica comum. A TRI são as avaliações externas. O que é a TRI? A TRI são uma avaliação diagnóstica na TRI, ela tem o objetivo de quê? De fornecer ao gestor, de fornecer ao secretário de Educações informações confiáveis e fácil interpretação dos gestores. Ou seja, na TRI, ela garante agrupar os alunos de forma progressiva e cumulativa, ou seja, do menor ao maior número de proficiência. Ou seja, a nota do aluno cai numa escala. Que quer dizer essa escala? Essa escala quer dizer, se o aluno está na escala de nível 2, ele já sabe todos os conteúdos, já foram assimilados que estão na escala de nível 1. Ou seja, as habilidades que o aluno desenvolveu anteriormente. Quando eu aplico uma TRI no 5º ano do ensino fundamental, essa TRI vai compreender, está inserida nas questões, nesses itens, todas as habilidades que esse aluno deveria ter desenvolvido no 4º, no 3º, no 2º, no 1º ano e na educação infantil. Porque a avaliação TRI, ela não vai avaliar somente o conteúdo daquele ano, ela faz uma progressão. Ela vem numa progressão, ela vai vendo as habilidades que são pré-requisitos anteriormente para aquela série. Então, se diante desse dado da TRI, com a resposta da TRI, eu sei quantos alunos na minha turma estão necessitando de eu retornar tal conteúdo, porque este conteúdo ele não foi assimilado.
E se eu der sequência neste conteúdo, pode ser que a assimilação não aconteça. Então, eu vou acumulando por anos, o aluno vai passando de ano, ele vai progredindo na sua série ano, mas ele não tem assimilação desse conteúdo, ele não fecha o conceito daquele conteúdo. E somente na TRI é que vai te dar essa resposta. Por quê? Na TRI ela vai ter questões de nível baixo, médio e alto. A TRI, ela vai avaliar as habilidades, que são os descritores, que fazem parte do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é onde todos os nossos municípios medem o seu índice de desenvolvimento, de aprendizagem. Ele é o quê? O pré-requisito de cada município, de cada escola, é onde eu comparo uma turma com a outra, uma escola com a outra. Essa comparação, ela não é uma comparação pejorativa, e muito pelo contrário, através da TRI, que eu fui compreender, Vicente, como eu podia utilizar melhor minha prática pedagógica com meus alunos. Compreendendo a TRI, eu mudei minhas práticas pedagógicas. Em toda a formação de professor de matemática, primeiro ao quinto, sexto ao nono, que nós trabalhamos, você tem que ver como é o professor que se sente após ele conhecer essa avaliação. Porque quando o professor conhece essa avaliação, ele começa a aplicar essa avaliação. Então, ele próprio, ele começa a ter o entendimento do que é necessário que ele mude dentro da sala de aula. O que eu posso mudar no meu conteúdo na sala de aula agora? O pedagogo, ele vai acompanhar toda a escola. Ele vai poder fazer intervenções pedagógicas, de fato, naquilo com o objetivo certo, naquele conteúdo certo, naquele objeto de conhecimento certo. Ou seja, pela TRI, ela te dá a ciência do que está sendo trabalhado na sala de aula. Ele tem, na TRI, que compreender que cada tipo de questão vai avaliar uma habilidade, sendo que essa habilidade, ela pode ter pré-requisito das séries e anos anteriores. Ele vai, por meio da TRI, compreender como se desenvolve essa habilidade por meio de ações didáticas na sala de aula. Quais são as ações didáticas que eu vou fazer com o meu grupo de alunos, que eu vou desenvolver essa habilidade? Como eu alcanço essa habilidade? Que tipo de metodologia, que tipo de estratégia pedagógica eu vou ter para alcançar essa habilidade? Eu também vou poder entender quais são as habilidades de menor acerto dentro daquela turma. Quando eu aplico a TRI, eu vou dizer, 30% dos nossos alunos têm dificuldade de geometria. Então, eu sei que eu vou ter que retomar o meu conteúdo de geometria, mas eu também sei quais são as habilidades que já foram contempladas, que já foram alcançadas, que eu posso avançar com essa turma. Ter uma equipe autônoma é ter uma equipe com informações prévias. Essa equipe, ela tem informações prévias que eu só vou apoiar o seu trabalho. Porque o professor vai saber, de fato, que eu preciso mudar minha metodologia nessa turma. Olha aqui, o conteúdo não está sendo assimilado. Olha aqui a avaliação. Porque ele aplica essa avaliação, ele tem a correção da avaliação, e quando você faz a correção de cada questão dessa avaliação, ela vai vir descrevendo o que o aluno necessita. Quais são as práticas pedagógicas, as intervenções pedagógicas. Uma avaliação TRI, quando o aluno responde um item ou uma questão, o professor de posse de conhecimento de como ela é realizada, de como ela é elaborada, ele consegue entender em que nível está o seu aluno. Porque a TRI, ela vem com questões que se chamam distratores. Distratores, como o próprio nome já diz, ele dá uma distração, ele distrai o seu aluno. Então, quando o aluno não acerta, ele não gabarita aquela alternativa, ele marca um distrator, significa que ele está num nível de conhecimento. Aquele distrator não é simplesmente assim aleatório. Ele te dá resultados de você saber exatamente, é um diagnóstico. Muito bem elaborado. Você começou a entrar no SAEB. Ótimo, tá bom? A gente vai mergulhar no SAEB aí. Ô Vanusa, antes da gente falar do SAEB, do descritor, distrator, as avaliações servem para isso, por que tem tanto professor, tanto gestor que é contra o SAEB? E, na verdade, qual é o objetivo do SAEB? Por que o Ministério da Educação monta essa avaliação? Para que serve essa avaliação? Para
que serve esse comparativo? Fala um pouquinho para os professores aí, para os diretores, gestores, qual é o grande objetivo do SAEB? O grande objetivo do SAEB é avaliar a educação brasileira, a aprendizagem da educação brasileira. O que os alunos estão assimilando de fato, o que os alunos estão compreendendo, quais são os conteúdos, quais são os destaques. Essa avaliação ela é a nível nacional, porque você pode comparar a nível nacional, a nível regional, a nível municipal e a nível dentro da sua própria escola. Eu acredito que essa rejeição ao SAEB já aconteceu comigo, tá, Vicente? Anos atrás. Muito se trabalha na sala de aula e por que que meu aluno não alcança? Por que que ele não chega a essa nota do SAEB? É talvez não compreender e entender de fato o que é o SAEB. Compreender esta avaliação. Quando o professor tem de posse a compreensão dessa avaliação, ele sabe como essa avaliação é elaborada, o que é cobrado nessa avaliação, que ela não vai trazer nada além daquilo que são os conteúdos trabalhados na sua sala de aula, e o gestor, quando ele, de posse daqueles resultados, ele sabe utilizar estes resultados dessa avaliação ao seu favor, ele vai passar a entender o SAEB, e eu acredito até, porque eu sou apaixonada pelo SAEB, né, Vicente? Ele vai aprender, ele vai entender quão importante é o SAEB. É porque o professor não conhecer a avaliação te dá o fato da rejeição. Por exemplo, vou dar um exemplo muito rápido e que acontece muito. Você não falar para o seu aluno, por exemplo, que diante de uma avaliação do SAEB, ele tem que começar pelas questões mais simples. Nunca ele vai começar resolvendo pelas questões que ele acha mais difícil. Por quê? Se ele acertar uma questão difícil e errar uma questão simples, a TRI vai dizer que ele chutou. Ela entende que ele chutou, então a nota daquele aluno cai. Você está vendo, Vicente, como são coisas simples que talvez o professor não tenha esse conhecimento ou não foi dialogado com ele? Isso. Tão importante no SAEB, a nota do SAEB, ela não vem medir alunos como as Olimpíadas de Matemática, os grandes gênios. O SAEB ele vem para medir aquele série, aquela ano. Então, é muito importante que o aluno faça as atividades, que nós dizemos, os itens básicos, os itens iniciais. Se ele não souber resolver uma situação de adição ou subtração direta, e depois ele conseguir fazer uma questão de resolução de problemas, que envolva uma inferência leitora para adição e subtração, o SAE, a TRI julga que esse aluno chutou aquela questão, então a nota dele vai diminuir. Seria muito mais interessante ele ter feito duas questões mais simples, porque o SAEB iria avaliar junto à TRI, que é a TRI que avalia, que ele tem o pré-requisito das séries e anos anteriores, já foi alcançado. Nós estamos em algumas escolas dando formação para alguns professores, e Vanusa, eu sinto que, assim, alguns professores ficam bravos porque tiveram que voltar para estudar, né? Estudar novamente matemática, estudar novamente português e aprender uma série de conteúdos, dicas, estratégias que não foram ensinadas na universidade. Você mesmo tem um monte de exemplos disso daí, né? Então, por que da importância dos professores do Fundamental 1, do Fundamental 2, que ministram as disciplinas de português e matemática? Por que estudar com mais atenção aí os descritores, os distratores, estudar o processo do SAEB com mais calma? Porque, Vicente, é muito difícil você lidar com algo oculto. Se você não conhece a avaliação, se você não tem posse desses dados, de como ela é elaborada, de como cada habilidade vem desenvolvida dentro dos descritores, o que são distratores, o que é uma atividade, um item com suporte, um item sem o suporte, o que é um distrator, qual a inferência daquele distrator naquela questão, você não consegue auxiliar o seu aluno. Você pode cometer o grande erro do seu aluno ter o conceito daquele conteúdo, mas não saber aplicar na resolução de uma avaliação.
Você pode perder tudo aquilo que foi desenvolvido durante o ano letivo na hora da avaliação. Simplesmente, nós encontramos alunos que se embolam na hora de preencher um gabarito. Porque isso não faz parte da rotina deles. Porque esses alunos não faz parte da rotina dessa escola ter avaliações como essa durante o ano letivo. Muitas das vezes, o aluno ele vai se deparar com uma avaliação TRI somente quando chega o SAEB. Anteriormente ao SAEB, ele nunca participou de uma avaliação que ele tem um tempo para fazer essa avaliação, que ele tenha que iniciar pelas questões mais simples, que ele tenha que marcar um gabarito, exatamente essas coisas. E essas coisas não quer dizer que o aluno não tenha aquele conteúdo. Ele pode ter o conteúdo, o que está faltando nele é o conhecimento daquela avaliação. O professor, gente, a graduação, ela não dá conta de tudo. Principalmente esses momentos que nós estamos vivendo agora, com a pandemia, ela foi o real a pandemia é algo real, que fez com que a movimentação de nós, professores, acontecesse. Não dá para ser professor sem dialogar com seus colegas, sem procurar entender. Por quê? Quando eu falo de avaliação externa, quando eu falo da TRI, eu estou falando do meu trabalho. A avaliação do SAEB, ela faz parte do meu trabalho como professora. Essa avaliação, ela vem para contemplar o meu trabalho, para medir a aprendizagem que está sendo feita com meus alunos. Entender, formação continuada, eu sempre vou falar e vou bater nessa tecla. Ela é essencial para a sua equipe técnica de secretaria, é essencial para o seu gestor, pedagogo e professor. É através das formações continuadas, do diálogo entre os pares, dessa interação em conjunta, que nós podemos fazer uma análise crítica do meu próprio trabalho, uma análise crítica junto ao meu colega, onde você vai encontrar apoio, onde você vai entender. É muito difícil, sim, eu querer cobrar da minha equipe que saiba fazer o SAEB, que saiba como acontece a teoria de resposta ao ITER, como se dá a TRI, se eu não dou esse suporte para eles. É preciso dar, uma função dos gestores, dos secretários, é dar este suporte. Este é um dos pontos principais de uma secretaria, dar suporte de formações, é formar, Vicente. Se você me perguntou, Vanusa, como preparar uma equipe nota 10, uma equipe show? A equipe show eu não vou ter, mas eu posso sim preparar a minha equipe show. Eu posso ter essa equipe show com as formações. O que eu acho o que eu tenho certeza que é essencial. Formar a minha equipe. Isso é essencial em qualquer local. Acredito que não só na educação, né? Sim, em qualquer local é formar a sua equipe. Qualquer instituição, uma loja, uma equipe, né, treinadinha, alinhada, conectada, vai longe, né? Porque, Vicente, formar sua equipe requer aceitar críticas. Essa equipe, é necessário você aceitar críticas, é necessário você reavaliar todas as suas ações. As ações desenvolvidas no coletivo, as ações desenvolvidas no individual, porque eu preciso saber qual é o meu problema e saber se ele foi completamente superado. Eu só vou superar as minhas dificuldades, as minhas crises, porque educação é coletivo. Se eu conseguir fazer uma autocrítica do meu trabalho, mudar a minha postura e mudar a postura da minha equipe. Porque eu tenho grandes pérolas dentro da Secretaria de Educação, que isso acontece dentro da escola, que só está faltando aquele toque daquela formaçãozinha que você faz, né, Vicente? Que eu te acompanho, que a sua equipe faz com muito, vamos dizer, delicadeza, muito carinho com os professores, porque ninguém da equipe do Vicente ou qualquer pessoa vai lá ensinar alguém, ele vai compartilhar. O que é isso? Você levar essa formação aos seus professores, você vai potencializar aquilo que você já tem na sua secretaria, na sua escola. Ô, Vanusa, e tem muita gente boa nessa Secretaria de Educação, nessas escolas, sim, gente com potencial incrível, que só precisa de oportunidade, só precisa lapidar o diamante, né? São diamantes maravilhosos. Pouca coisa. É o que nós dizemos, né, Vicente? Só precisa entender o processo.
É isso aí, isso aí. E aí vai ganhar essa autonomia, vai ganhar essa força, né? Esse processo todo aí. Tem muita coisa. Agora, ô Vanusa, esse ano é ano de SAEP. Final do ano, SAEP. Alguns municípios estão brigando assim, poxa, como é que você vai avaliar o conteúdo de 2020 se não teve conteúdo, se não teve aula, se não teve isso, se não teve aquilo? Fala um pouquinho para os professores, para a Secretaria de Educação, que, né, como é feita essa avaliação, e esse ano tudo indica que vai ter avaliação sim, vai ser no final do ano, não tem para onde correr, e, né, como que os professores e as secretarias podem se preparar para essa avaliação este ano? Olha, Vicente, se preparar para essa avaliação este ano é a partir da TRI, da Teoria de Resposta ao Item. É a partir de avaliações diagnósticas e trabalho monitorado. Por quê? Você vai trabalhar no foco. Você tem que separar junto à sua equipe. Através da TRI, você consegue separar, priorizar os conteúdos essenciais. Por quê? Não é só o conteúdo de 2020 que o SAEB vai avaliar. Ele vai avaliar o conteúdo de 2019, 2018, 2017, depende da série ano que este aluno se encontra. E acredito, pelo que eu tenho acompanhado, que todas as secretarias de educação e escolas, elas não mediram esforços para que o conteúdo chegasse até o aluno. Sim. Ou foram com atividades impressas, usando as redes sociais. De alguma maneira, as escolas, a Secretaria de Educação, elas deram um máximo de si para que este conteúdo chegasse até o aluno. O que precisa agora é o que nós estamos falando. Você precisa monitorar e avaliar o que de fato foi compreendido e assimilado no ano anterior. E partir com agora nós vamos ter que traçar uma meta e um objetivo claro. Como que eu vou recuperar e que eu vou avançar na assimilação desses conteúdos. Para isso, eu vou ter que ter um diagnóstico e vou ter que fazer um acompanhamento de ações pedagógicas monitoradas durante esse ano. Isso só para o SAEB, Vicente? Não. Isso é para a sua escola, para a sua Secretaria de Educação, tudo. Falar em SAEB é falar em aprendizagem contínua. Eu não vejo a aprendizagem do SAEB como um ranking, mas sim como uma prática pedagógica que faz com que eu veja com clareza, de fato, o que os nossos alunos precisam na sala. E, Vanusa, nós temos indicado para os municípios, né, para as cidades, para as prefeituras, secretarias de educação, para as escolas, se preocuparem bastante com esse processo do SAEB esse ano. Não tem jeito, né? Até porque a partir do ano que vem, inclusive, a proposta é que tenha todo ano o SAEB, né? Ainda estão discutindo aí se vão repetir a avaliação de 2019, do segundo, do quinto, do nono, como é que vai ser, mas a previsão é que a partir do próximo ano, de 2022, a avaliação aconteça com todos os anos aí, não é isso? Exatamente. Como é que está isso aí? Eu também acredito, eu concordo com tudo que você falou. A gente não tem como vai ser, mas que ela vai acontecer, isso já é um fato, né? A não ser que ocorra uma mudança lá no Ministério da Educação repentina, mas até o momento ela está para acontecer. É preciso, primeiro, preparar sua equipe. Gestor, diretor, pedagogo, primeiro você precisa preparar a sua equipe, você precisa dar suporte à sua equipe. Sua equipe precisa saber qual é o trajeto, qual é o percurso que ela vai fazer. Preparar sua equipe é com informações prévias, porque ele precisa ter, eu, professora de matemática, eu preciso ter informações prévias de como estão os meus alunos, eu preciso ter um diagnóstico desses alunos para que eu possa, traçar metas, para que eu possa apoiá-los, para que eu possa me conectar com o quê? Com os desafios vivenciados por aquela comunidade. Então, eu preciso ter essas informações prévias. Esse aluno do 6º ano aqui, ele só pegou atividades impressas, ele não devolveu as atividades. Então, o pai só vinha aqui retirar as atividades, eu não sei como está. Isso é o quê? É desafio vivenciado pela comunidade. Eu preciso traçar o meu relatório de gestão do ano de 2021.
Eu preciso de informações, Vicente. E não são suposições. Informações são dados concretos. Até porque o Ministério Público já começou a cobrar isso também dos municípios. Lógico, né? Ele cobra dos gestores, sim, porque como está aquele seu aluno? Eu preciso apresentar, de fato, olha, eu tenho na minha rede, vamos dizer, uma rede pequenininha, 8.000 alunos. Desses 8.000 alunos, quais avançaram de série ano? Quais que pegaram atividades impressas? Quais acompanharam essas atividades via redes sociais? E você tem que comprovar, Vicente. Quando você fala em Ministério Público, você fala em mas qualquer pessoa merece até o pai do aluno, ele merece verificar o comprovado que aquilo foi feito, que de fato aquele conteúdo foi assimilado, aquele conteúdo chegou ao aluno. Por quê? O que as secretarias de educação elas precisam ter posse é qual foi o alcance daquela secretaria durante o ano de 2021. Eu preciso comprovar, eu como gestora, como diretora da minha escola, eu preciso comprovar como isso chegou, se chegou e como eu estou avaliando. Muito Você bem. precisa ter esses dados. Minha amiga, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para te dar. Vamos primeiro com a ruim, porque a boa supera a ruim. A notícia ruim é que o nosso tempo está acabando. Puxa vida, a gente já chegou... Começamos agora. Voou. Eu sei que você tem horário, ele também tem, mas a turma está toda aqui. Eu vou dar uns recadinhos e, na sequência, eu quero que você, assim... O nosso tema central era definir metas para 2021, 2022, tá? Eu quero que, na volta, nas suas considerações finais, você mostre para os educadores que estão aqui, secretários, gestores, todos que estão aqui, diretores com a gente, o que tem que ficar claro de metas para serem cumpridas nesses próximos anos. Dicas, sugestões, né? Entrega o jogo para eles aí, porque o que tem que fazer, tá, Vanusa? Então, me dá um minutinho aí, deixa você tomar uma aguinha aí enquanto isso. E, gente, eu espero que vocês estejam gostando. Esse programa é de suma importância que você depois pegue o YouTube, né, o endereço lá, compartilha no seu Facebook, compartilha no YouTube, manda para os seus grupos, porque o que nós falamos aqui são estratégias, coisa muito real, muito assertiva, para que a sua cidade, que o seu município, que a sua escola decole. E é isso que a gente quer fazer, tá? Eu quero pedir a vocês o seguinte, o canal do Congresso de Gestores é novo, eu queria muito que vocês pudessem me ajudar a se inscrever no canal. Quanto mais gente vai entrando, mais a gente consegue chegar. O YouTube, inclusive, nos ajuda a entregar esse canal. O que aconteceu com Falando de Filhos, o que aconteceu com o Congresso Brincar. Hoje, o próprio YouTube patrocina e entrega o nosso canal para um monte de professores. Então, dá o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal lá do Congresso de Gestores no YouTube, aperte o sininho lá, porque toda vez que tiver a dica de uma nova live, um novo programa, ele vai aparecer para você, tá bom? É muito importante. Meu muito obrigado a São Pedro da Aldeia, a Cabo Frio, a várias... tem aqui a turma de várias cidades aqui que estão chegando com a gente, muito, né? Resende, Bom Jesus, nossa, tem tantas, Almirante Tamandaré, no Paraná, são várias cidades que estão conosco aqui, Eunápolis, na Bahia, Rio Novo do Sul, Santa Teresa, nossa, várias cidades. Meu muito obrigado a todos vocês. E, semana que vem, nesse mesmo horário, eu recebi um monte de pedidos para poder trazer uma temática muito importante, tá? E vocês precisando, é só me mandar, só escrever, falar comigo, o meu Instagram é vicente.falcão. Manda mensagem lá. Essa semana passada, eu recebi várias mensagens pedindo assim, Vicente, nós temos uma dificuldade enorme de fazer reunião
de falar em público, eu tenho medo, eu tenho pavor, eu tenho pânico, e me dá né, um monte de coisa na hora de falar. Então, semana que vem, eu vou trazer um especialista que trabalha junto comigo, que é o Anderson Rocha, e nós vamos falar como perder o medo de fazer reuniões, de fazer palestras, de falar em público. Então, imperdível. Aqui no Gestores, semana que vem, uma super live para vocês, um super programa aí, tá bom? E eu quero também convidar vocês que sábado, no nosso próximo sábado, nós vamos falar sobre DEB, sobre SAEB, sobre todo esse processo do português e matemática com a professora Aletheia Braga. Então, a Aletheia vai estar conosco, e assim, em 2 horários. Às 14 horas, nós vamos falar para o Fundamental 1. Às 15 horas, nós vamos falar para o Fundamental 2. Português. Esse sábado agora, nós vamos falar sobre português. Isso faz parte do nosso programa do SAEB Digital, tá bom? Que tem tudo aí sobre o SAEB. Inclusive, a Vanusa é uma das profissionais que está conosco nesse projeto. Faz um projeto brilhante, brilhante, brilhante. Tem um trabalho maravilhoso. E, para quem é da educação infantil, às 16 horas, também no sábado, nós vamos falar sobre a BNCC na educação infantil, tá? Com a galera, com a Valéria Grafanazzi. Vai arrebentar aí, maravilhosa. Então, eu vou estar com vocês, 14, 15, 16 no sábado. Então, tem uma programação fantástica. Quem é da educação infantil vai estar comigo aí, do Fundamental, às 16 horas. Quem é do Fundamental 1, às 14. Quem é do Fundamental 2, às 15. Então, fica aí a dica para todos vocês estarem conosco. E quem gosta do Congresso Brincar, nós estamos aí em março com uma super programação do Congresso Brincar, agora falando de alfabetização. Então, garanta já a sua inscrição, sua matrícula neste congresso que está lindo, muita coisa bacana aí para vocês. Deixa eu chamar a Vanusa de novo. Vanusa! Muito bem, muito bem. Vanusa, fala um pouquinho para o pessoal aí, antes de você, né, responder a pergunta, o que vocês prepararam lá no SAEB Digital, no curso SAEB Digital? O que tem para os professores lá? No curso SAEB Digital tem todas as avaliações diagnósticas, acompanhada trimestralmente, todas as avaliações para o professor. É só ele chegar lá e imprimir, ele vai ter essa avaliação. O professor vai ser trabalhado cada questão, cada distrator, cada descritor de cada componente da língua portuguesa e da matemática. Ele vai conhecer as etapas, como é a elaboração dos itens, como é a elaboração de uma avaliação externa, como é o nivelamento dessa avaliação dentro dos níveis de proficiência. Ele vai entender quais são os pré-requisitos de cada habilidade, de cada descritor. Ou seja, Vicente, vem muita coisa boa, tem muita coisa boa para o professor. O professor vai se deliciar, tá? Resolução de exercícios. Isso. Tem um diagnóstico lá inicial para eles de cada ano, tem um monte de coisa. E ainda todo sábado tem live para poder tirar dúvida, dicas, né? Tem um monte de coisa. As lives são todas as questões comentadas por um especialista da área. Isso aí. Todas as questões são comentadas por um especialista da área. Vanusa, quais são suas considerações finais aí para essa turma que precisa fazer sua escola, sua Secretaria de Educação, seu município alavancar em 2021, 2022? Fala para nós. Vamos lá, Vicente. Nós da matemática adoramos uma sistematização. Primeiro, gente, conheça a sua equipe. Conheça a sua equipe, veja quais são as fragilidades, quais são os pontos fortes da sua equipe, potencialize sua equipe. Se eles não estão preparados, forneça formação continuada para essa equipe. Procure todas as informações dos anos anteriores e referências dos anos anteriores. Priorize suas ações. O que é prioridade? Nós estamos vivendo um momento de prioridades.
Não dá para fazer tudo esse ano. Esse ano vai ser um ano corrido, como o ano de 2020. Priorize o que é de fato. Isso é prioridade. Priorize os conteúdos, você, gestor da sua escola. Quais são os conteúdos essenciais? Isso é prioridade. Qual é a minha prioridade? Quando nós temos essas prioridades, deixe sua equipe, seus professores, ciente desses objetivos e dessas prioridades. Por quê? Porque você vai registre todo o planejamento, todo o acompanhamento, acompanhe as metodologias que estão sendo utilizadas, acompanhe as práticas que estão sendo desenvolvidas, utilize-se dos resultados obtidos. Do que adianta um resultado se eu não faço uso dele? Vamos desmistificar esse resultado, apresente este resultado, ele é o esperado? É o que nós queríamos alcançar? Se não é, promova uma análise com a sua equipe, seja a equipe da Secretaria de Educação ou a equipe da escola. Faça uma análise. Vamos ver o que está dando certo e por que está dando certo. Ou, quais são os pontos que eu preciso ajustar com a minha equipe? Quais são os pontos que eu preciso ser melhorado, porque tem pontos que precisam de ajuste, tem pontos que precisam ser melhorados, e tem metodologias que nós traçamos que elas não estão funcionando, elas precisam ser retiradas, elas precisam ser renovadas. Eu também preciso saber quais são as ações complementares que devem ser inseridas durante o processo. Porque nem sempre o meu processo que eu pensei, iniciei, eu vou dar continuidade. Talvez, quando eu faço essa análise, eu vou descobrir com a minha equipe que eu preciso o quê? Inserir novas ações complementares. Trace suas metas. Depois que você fez isso tudo, passe a traçar suas metas. Metas que sejam de curto, longo e médio prazo. Outra coisa, nunca trace uma meta sem ter um dado. De onde você está traçando essa meta? Por quê? Você pode ir na fala, ó, isso aqui já foi trabalhado, já foi alcançado, e não foi. Então, você vai fazer o quê? Você vai desanimar, porque você vai vendo que durante o percurso sua meta não está sendo alcançada. É o percurso que você está fazendo? Não. Simplesmente você não traçou uma meta diante de dados concretos, de dados que sejam visíveis. Quando você traçou essa meta, diante dessa meta, você vai ter planejado suas ações a serem executadas para alcançar essa meta, esse nosso objetivo. Isso, durante este percurso, é essencial assessoramento e monitoramento. Por quê? Assessorar é dar suporte, quando necessário, ao meu técnico, ao meu professor, à minha equipe pedagógica. E resultados são o quê? Eu preciso avaliar durante esse percurso e analisar com minha equipe. Parar um dia na Secretaria de Educação, fazer uma análise de resultados, não é perder tempo de serviço, é avançar na sua meta. É saber fazer análise também. Monte seu relatório de gestão. Monte seu relatório de trabalho. Monte uma gestão por resultados. Apresente seu trabalho por resultado. Tenha em mãos tudo arquivado e registrado e justificado. Porque se eu tenho uma justificativa inicial, eu vou ter uma conclusão final do meu trabalho. Eu tenho um dossiê que nós chamamos do nosso trabalho, da minha ação, da nossa ação, da ação da minha equipe, desenvolvida durante o ano de 2021. Porque se alguém vier nos cobrar, eu tenho em mãos o meu dossiê, a minha justificativa, o meu relatório, a comprovação do meu trabalho. Ter tudo organizado, planejado, registrado, é ter comprovação do seu trabalho. Diante de dados, de relatório, de justificativas, não tem questionamentos. Pode até haver questionamentos, mas você não vai ficar sem uma resposta. É muito mais fácil de você alcançar seus objetivos. Vanusa, fala para mim uma coisa. Minha cidade, meu município quer a ajuda sua. Como é que você pode ajudar? Como é que faz contato com você? Como é que leva você para o município? Como é que faz online? Conta para nós, como é que você pode ajudar? Para fazer isso tudo, é só procurar um cara chamado Vicente Falcão. É tudo com ele. Ô, gente, vocês querendo esse apoio, querendo todo esse passo a passo, como desenvolver, como fazer, eu vou ter a honra,
a enorme satisfação de levar essa mulher poderosa, empoderada, para o seu município, para a sua cidade, para a sua rede. Ó, como é que eu faço? É só entrar em contato com o Vicente Falcão, tem aí os telefones que estão passando embaixo, tá bom? A nossa central de atendimento. Tem aí o site também que você consegue falar com a gente, tem um monte de telefone. Entra no Instagram do Vicente Falcão, fala comigo. Nós temos todo esse processo passo a passo para ajudar sua secretaria, sua escola, sua rede a dar essa alavancada. Ô, Vanusa, obrigado. Só para fechar, Vicente, acho que a nossa maior emoção é quando nós chegamos ao final do nosso trabalho numa Secretaria de Educação e vemos o brilho nos olhos da equipe pedagógica, dos professores e do gestor. Não tem nada melhor do que isso. É quando você vê o caminhar das pessoas sozinhas, quando elas ganham autonomia. Porque é o que nós falamos, cada secretaria tem suas pérolas. O que está faltando é potencializar o trabalho de cada um. Porque a nossa equipe, ela não trabalha com ensinagem, nós trabalhamos com potencializar aquilo que você já tem. Ninguém vai obrigar nada a ninguém, nós vamos pegar aquele seu técnico e fazer aquela pérola brilhar. Talvez, como diz o Vicente, só falta lapidar. Não tem preço quando um prefeito, quando uma prefeita, quando um secretário de educação liga para a gente, ou, Vicente, nós contratamos vocês, mas eu confesso a você, eu achei que não fosse dar jeito. Como que você tira a gente da penúltimo lugar no SAEB do meu estado e coloca a gente em terceiro em 2 anos, 4 anos? Como vocês conseguiram fazer isso? Como que agora eu tenho todos os resultados? Como que os meus professores estão tão empenhados? Como a gente tem uma equipe maravilhosa? Bem, é muito esforço, muito trabalho, muita técnica, muita ferramenta, e de uma forma simples, é só saber fazer e ter amor, que é o que a gente tem de mais, né, Vanusa? E é isso que a gente quer fazer. Um grande beijo, Vanusa, obrigado. Obrigado, assim, pela sua dedicação, pelo seu cuidado. E, assim, eu tenho um problema sério. Todo mundo quer a Vanusa. De ponta a ponta nesse Brasil, querem a Vanusa, querem a Letéia, querem a Josi. É uma coisa de louco. É bom demais isso daí, né? E, gente, todo sábado, gratuitamente, tem as lives do SAEB, tem um monte de dica, um monte de sugestões. Se você quiser levar a Vanusa, levar mais qualquer outro especialista para a sua cidade, com palestra, com live, é só fazer contato com a gente. Obrigado, Vanusa. Eu quero deixar um beijo grande para a Jéssica aqui também, que ela está sempre com a gente aí, fazendo a tradução, dando voz, né, a quem não ouve exatamente isso. Essa é a coisa mais importante que a gente tem aí. Obrigado. Obrigado, Brasil. Obrigado a cada um de vocês. Meu pedido, gente, pegue esse nosso programa, compartilha no Facebook, compartilha no YouTube, compartilha nos seus grupos, espalhe a notícia. Pega esse conteúdo de hoje, manda para todo mundo aí que eu tenho certeza que a gente vai fazer diferença, tá bom? Minha equipe pode colocar o certificado nesse momento, tá bom? Para vocês aí, o certificado está saindo agora. Lembrando, você clica nesse link aí. Se não conseguir, vai lá no Facebook do Congresso de Gestores, clica em cima da imagem, baixa no seu celular, grava no seu computador, que vai estar super fácil, tá bom? Meu muito obrigado, um beijo para vocês, e sábado tem 3 lives, tem SAEB Fundamental 1 às 14, SAEB Fundamental 2 às 15, e para Educação Infantil, Congresso Brincar às 16. Então, espalhe a notícia, aguardo vocês. Vanusa, e você é minha convidada sempre aqui, tá? Venha sempre mais, tá? Um beijo! Obrigado, Brasil!